Deputado, com o maior prazer, vou incorporar, porque a parte de Vossa Excelência, veio complementar a nossa fala. Eu quero dizer que não adianta nós termos hoje no Brasil uma entidade como o Hospital de Câncer de Barreto, que ele enxerga do outro lado do horizonte, porque é o único que faz uma campanha cotidiana sobre a prevenção. Inclusive, esse projeto Gênese, que eu estive lá, estive com a esposa do deputado Renato, assistindo tudo que podia nos ensinar, o médico que lá faz os exames preventivos numa clínica que tem lá de Barretos, um centro de diagnóstico para prevenção. Então, eu acho isso extraordinário, mas o governo federal, o governo estadual, o governo municipal deveria tomar essa iniciativa, porque para ser uma campanha continuada, em especial nas pessoas mais necessitadas da periferia, que essas não vêm, só vêm ao médico quando sente alguma coisa. E às vezes, quando sente alguma coisa, deputada Mara, já passou da hora, certo? O tratamento é muito mais agressivo, muito mais demorado. Então, eu acho que é um motivo de muita relevância. O que nós fazemos aqui de criar a cor do suicídio, a cor do Outubro Rosa, a cor azul, a cor verde, mas comemora no mês e depois esquece. Eu acho que isso não pode esquecer nem um dia da prevenção, porque a prevenção é uma coisa que traz para nós, certo, uma possibilidade de 100% de cura. Então, se tem essa possibilidade, por que não prevenir? Por que não fazer os exames depois de uma certa idade, tanto o homem como a mulher, nesses cânceres mais comuns, que é o de colo de útero, de mama e de próstata, e também da pele, que esse tem um muito agressivo. Então, eu queria dizer, deputado presidente, que agora eu vou tratar de um outro assunto, um assunto que foi debatido há vários dias aqui nessa casa, e eu quis interferir nesse assunto, que é as questões indígenas, que estão falando coisa aqui que, primeiro, não existe, certo? Segundo, que tudo que aconteceu semana passada, atrasada, que falaram aqui de agressão sobre os índios, lá na região do Rio Dourado, exatamente dentro de uma área onde tem a minha fazenda, que fazem 8 anos que foi julgado no STF, foi julgado e anulada a portaria, mas como lá tem uma invasão, ficou os índios lá num pedaço de terra, mais ou menos 100 e poucos hectares, na beira do rio Ipuitã, do córrego Ipuitã, de comum acordo com o Ministério Público. Maravilha. Cercou, beleza. O que aconteceu? Eles desrespeitaram o acordo feito com o Ministério Público, numa ação que já perderam, já transitou em julgado, e resolveram entrar na lavoura, onde o dono da fazenda maior, que é a fazenda Lagoa de Ouro, arrenda para outros agricultores. Os índios desrespeitaram, saíram, e a polícia foi lá, porque se nós pagamos imposto e a polícia não garante o nosso direito, então para que governo? Para que polícia? Se o direito de propriedade ele existe. Aí o que aconteceu? Não contente porque a polícia foi lá e pediu para que eles retornassem lá no local acordado com o Ministério Público, que é uma área dentro da fazenda Lagoa de Ouro, eles foram lá e sentaram fogo, queimaram toda a mata ciliar do córrego, tanto do Luceiro como do córrego Ipuitã. Então isso eu acho que é um absurdo, ter lei contra os civis, contra o branco, e não ter lei contra o índio.
Porque se eles puseram fogo porque eles ficaram descontentes, eles têm que pagar também. Porque se nós fizermos isso, vai lá o IBAMA, vai o Ministério Público Federal, vai o Ministério do Trabalho, vai a polícia, vai todo mundo, como foi na minha fazenda há pouco tempo, 5 ou 6 ministérios, que lá não tinha nada de errado, estava tudo certo. As matas ciliares minhas são todas preservadas, os matos que eu encontrei na propriedade, está lá preservado. O que faltou, eu fui lá na Someco e comprei a reserva legal, porque é só no país, no Brasil, que você tem que fazer isso. Quando você não tem a reserva legal, você tem que comprar, pagar para preservar o meio ambiente, você não recebe nada. Nem um centavo você não recebe. Então, eu estou colocando isso aqui. E uma outra coisa grave, deputada. A nossa fazenda, nossas propriedades, para que ela não seja nossa, para que tire o nosso direito, o governo federal tem que ir lá e anular o registro em cartório. Porque as propriedades, ela foi vendida, titulada pelo governo estadual, registrada em cartório, e todo mundo compra e vende fazenda todo dia. Aí tem um sistema CISL na FUNAI, que eu quero até pedir um grande favor ao meu colega, ex-governador e meu querido deputado Zeca do PT, eu vou explicar para ele que ele é um homem compreensivo, ele é um homem que não é favorável a isso que eu estou falando. Favorável ao índio ele é, favorável ao índio eu sou. Mas eu acho que falta uma doutrina da Justiça Federal, que é quem comanda os indígenas, para que eles tenham respeito, para que eles não façam o que eles fizeram lá em Douradina, um local de mais de 50 anos no município, entrou lá e tomaram 20, 30, 40 sítios, titulados por Getúlio Vargas, em 1942. Isso não pode, isso não deve. Isso é um desmando perante o setor produtivo, porque você fica sem direito da propriedade, você fica sem segurança jurídica, você fica, um ministro lá falou, não é para decidir um estudo antropológico mais, não é para decidir nenhuma demanda que tem na justiça, até não resolver, porque isso aí, no período da pandemia, suspenderam todas as ações, tudo, não tramitou nada, porque a polícia não podia mexer com os índios, porque não podia tirar os índios. Agora eu pergunto, de onde eles vieram? Onde eles estavam? Quem que levou eles para invadir? Quem que patrocinou? Quem que pagou o ônibus? Gente, não dá para falar aqui no microfone o que aconteceu em Rio Brilhante. Invadiram a fazenda lá do português, está lá há 50 anos com título antes da proclamação da República, de 1846, foram lá e entraram na fazenda. A polícia pegou do Estado e tirou. Sabe o que aconteceu? Autoridades maiores do Estado foi lá e pagou o ônibus e voltou os índios lá dentro, está lá até hoje. Quer dizer, não dá para viver e conviver num Brasil ou num país sem lei. As leis têm que ser para todos. Tem que ser para o índio, tem que ser para o branco, tem que ser para o amarelo, tem que ser para todos. Não existe direitos que sobrepõem a outro direito. O direito de um não pode o outro sobrepor. Quem tem que decidir isso é o judiciário. Então, eu quero dizer que o que estou falando aqui eu posso comprovar, porque outro dia eu mostrei, do outro lado do córrego, queimou toda a mata ciliar do rio. Que quem pôs fogo foram os índios, porque ficaram aborrecidos e bravos, porque a polícia foi lá e pediu para eles ficar onde eles estão, porque eles já estão dentro de uma terra invadida. Eles queriam ampliar. E quem determinou para eles ficar lá foi o Ministério Público, através do delegado lá de Dourados, doutor Marco Antônio, determinou, falou, vocês respeitam isso aqui. Foi lá, colocou luz, colocou o barracão deles dançarem e tal. E, agora,
tem que esperar a justiça decidir se vai desapropriar um pedaço, se vai tomar um pedaço da fazenda, se vai criar uma aldeia nova lá, mas quem tem que decidir é a justiça. Agora, nós não podemos pegar o nosso patrimônio e não está no nome da FUNAI ainda, não está demarcado ainda, e constar no programa do CISLE, da FUNAI, que a terra do produtor rural é indígena. Você vai no banco financiar, o banco não te financia. O banco não te arrenda, você fica impossibilitado. Então, o que está no nome dos índios é patrimônio da FUNAI? Não. O que a FUNAI tem? Nada. O patrimônio que está usando os índios é da União. Então, esse sistema que a FUNAI coloca é um sistema absurdo, porque quem tinha que colocar isso é o governo federal. Mas ele pode colocar no que é dele, e não no que é do produtor rural, não na propriedade privada. Inclusive, fazer as benfeitorias dentro da propriedade privada para atender os índios com luz elétrica, escolas, isso é contra a lei. Você não pode construir com dinheiro público bens dentro de um patrimônio que não é teu. Se o patrimônio ainda não é da União, um dia que ela desapropriar, se vai pagar ou não vai pagar, não sei, mas depois que puser no nome da União, aí pode construir as obras. Antes não, mas o Ministério Público Federal manda e nós temos que obedecer, né? Temos que deixar lá fazer uma coisa que não é constitucional e é fora da lei. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.